Carol, ok, ok. Doutora Roberta Lacerra, quanta honra, quanta alegria estar aqui podendo bater esse papo com a senhora, que é uma pessoa assim extremamente corajosa, ousada no bem, que teve coragem, está tendo uma coragem ímpar aí, assim, sendo uma referência, indo contra esse sistema que eu confesso que ainda não consegui entender por que o tratamento preventivo e precoce não está sendo adotado nas condições que a gente está, né? Então, acompanhei, publiquei nas minhas redes sociais aqueles seus vídeos, tá? Que deram uma repercussão nacional. Acho que não teve ninguém nesse país que não recebeu no Zap aquela sua entrevista para uma rádio aí de Natal. A senhora está falando agora do Rio Grande do Norte, não é isso? Exatamente. E foi uma rádio de Natal e eu publiquei, impressionante como como é a verdade ela bate no coração, né? Ela vem na mente e impacta muito fortemente. Eu queria lhe agradecer, você destinar um pouco do seu tempo, que eu sei que não é corrido, não é pouco corrido, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive dessa pandemia, mas para a gente bater um papo, tentar esclarecer. É a Uhum. sétima live que a gente faz aqui diretamente do Senado. Estou falando com a senhora aqui do gabinete 21 da ala Teotônio Vilela, do Senado Federal, nessa segunda-feira, dia 5 de abril, um dia após o domingo de Páscoa. E assim, e eu vou já. O seu currículo é um currículo tão extenso que eu vou pedir para a senhora se apresentar e falar das suas redes sociais também, porque as pessoas ficam perguntando, e eu já sei como é, e eu queria que a senhora falasse um pouco do seu currículo e das suas redes sociais, divulgasse, porque esse papo começa já já, e eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que está aqui engasgada para fazer para a senhora daqui a pouco. Muito obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite, senador. É um prazer estar aqui falando para milhões, né, de brasileiros, milhares de pessoas no mundo inteiro. A gente tem essa grande liberdade em termos de internet, no sentido de abranger muitas pessoas. E é interessante o senhor comentar sobre isso, porque realmente foi a rádio, desde a Segunda Guerra Mundial, né, nos aproximando entre vários continentes, que levou então uma palavra um pouco diferente, né? Diferente do discurso já estabelecido pela grande mídia. E o que a gente lembra é uma frase de Santo Agostinho, né? A verdade é como um leão, você não precisa defendê-la. Deixe-a solta e ela se defenderá a si mesma. Eu acredito que a repercussão da mensagem não é tanto pelo mensageiro, como vocês vão ver pelo meu currículo, que é um pouco reduzido pela minha curta idade ainda, experiência dentro da medicina e da infectologia, mas a mensagem condensa todos os aspectos teóricos, éticos e principalmente relacionados à geopolítica desta pandemia. Então, assim, eu tenho 39 anos, sou médica, formada aqui pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes como infectologista desde o ano de 2014, na verdade 2015, 2014 eu passei no concurso da EBSER no Ana Bezerra, um outro hospital aqui do interior, em Santa Cruz, e desde então a gente trabalha também, além da UTI adulto, nos setores Covid, recém-criados desde o ano passado, mas também no Hospital Giseuda Trigueiro, a nossa referência estadual em doenças infecto-contagiosas. Eu gosto de fazer um parêntese aqui, a nossa grande mestra da infectologia potiguar e brasileira, porque graças a essa esplêndida professora, nós tivemos a criação, né, através de reuniões científicas, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da qual eu também faço parte, da qual eu obtive título de especialista em 2017, terminei a residência também pelo MEC, na UFRN, de infectologia em 2014, e graças à professora Giselda Trigueiro, e essa importante palavra de direito ao contraditório, ou uma outra linha de pensamento e de, digamos, visão, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical se desmembrou e desde então nós temos a Sociedade Brasileira de Infectologia. Olha que bacana, gente. E, doutora, as suas redes sociais?
Como é que as pessoas Não, lhe encontram aí? Os seus vídeos, ó, enfim. eu tenho minhas redes sociais desde então abertas, depois da repercussão do vídeo, na verdade elas eram de uso apenas pessoal, e eu tinha muito acesso aos meus colegas médicos e familiares, colegas de trabalho que moravam fora do país e aqui, como todo mundo, né, para estreitar laços, fazer um networking. E aí, a partir do momento que a gente se viu mais exposto pela mensagem que foi difundida, eu me vi no direito e na obrigação de abrir minhas redes sociais, sabendo que com isso eu abriria também uma caixa de Pandora, porque junto com a exposição vem muito da pressão, da cobrança, da perseguição, da política do cancelamento, do ódio do bem, e de tudo isso que a gente vem vendo, que na verdade não é um discurso pela ciência, nem pelo direito à liberdade de expressão, é na verdade ao direito de expressar a sua visão, a sua conveniência, né, e não a ciência. A ciência é uma só, ninguém questiona isso. Mas o que a gente tem em corpo de evidências científicos é que alguns preferem olhar para um lado que mais lhe convém e para os medicamentos que talvez você tenha ou não conflito de interesse. A Olha minha só, rede social maravilha. seria o Instagram, onde é doutora com D minúsculo, ponto, Roberta, ponto, Lacerda, e no YouTube a gente também tem um canal recém-criado e o Telegram, né? Eu encaminhei aí o link para o pessoal da TI, que a gente tem aquele acesso resumidinho, e eu sei que a gente está transmitindo aqui online pelo Facebook, mas também terá acesso depois pelo senhor no seu No canal do Instagram. YouTube, isso, no Instagram, e Isso. mais tarde a gente vai tentar também divulgar pelos nossos, porque o importante é chegar a diversas pessoas. Às vezes, nem todo mundo tem tempo de ter várias redes sociais, então a gente vai lá caminhando, tijolinho por tijolinho, trabalho de formiguinha, fazendo a mensagem chegar até via WhatsApp. Muito legal. A Carol colocou aqui embaixo os seus contatos. Queria Muito agradecer também ao obrigada. Nazareno, que fez essa ponte entre a gente. Nazareno tem sido um anjo aqui em todo essas lives. A gente troca ideia sempre. É um amigo que eu tenho há muitos anos. Nós não somos médicos, né? Mas assim temos 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 dentro de nós uma vontade de descobrir o que é que está por trás de certas situações. E eu já falei aqui, quem acompanha a gente sabe, eu dou meu testemunho, né? Que eu estou usando ivermectina há alguns meses, fiz até campanha política na minha terra, né? No ano passado, nas ruas de Fortaleza, que é vizinho a senhora, e eu quero falar sobre Natal, sobre a experiência de Natal, mas rodei esse Brasil inteiro também. Meu pai mora em outro estado e eu tô com ivermectina, com acompanhamento médico, sempre defendo, sou contra a automedicação. Tô também com zinco, com vitamina D. Meu pai foi infectado pela Covid-19. O médico dele em São Paulo disse: olha, o senhor agora vai triplicar a sua dose de ivermectina. E meu pai, que tem comorbidades, ele nem gosta, doutora Roberta, quando eu digo isso, mas ele tem algumas comorbidades e foi incrível, porque comorbidade, inclusive, questão de respiratória. E ele foi praticamente impressionante, assintomático. Né? Então, eu sou muito grato aos médicos que cuidaram dele, que cuidam de mim. No Ceará tem muitas referências. Vou falar o nome de um que gritou lá, né, que chorou num debate com o atual secretário de saúde do meu estado, num debate na OAB, que é o doutor Anastácio Queiroz, da Universidade Federal do Ceará. Foi 2 vezes secretário de saúde do estado do Ceará e está adotando desde o início da pandemia. Ele fala a quantidade de sofrimento poupado, de pessoas salvas, né, idosos, inclusive, Um cientista e humanista. humanista. E eu estou falando aqui com a infectologista humanista, arretada, como disse aqui a Marcela Saboia há pouco tempo. E eu queria começar, doutora, exatamente com Natal, Rio Grande do Norte, essa terra fantástica, né? Um povo muito alinhado com o nosso povo cearense.
E Natal, o prefeito da cidade, inclusive foi questionado por alguns senadores aqui, ele falou muito de tratamento preventivo e precoce. Parece que a prefeitura de Natal distribuiu isso, né? Outras prefeituras, eu tenho dados já confirmados aqui, Porto Feliz, Porto Seguro, a cidade lá de São Paulo, como é o nome, que adotou também, teve um resultado excelente. Daqui a pouco me vem o nome. São Lourenço. São Lourenço, Búzios também, enfim, Chapecó agora, inúmeras cidades. Mas Natal, na sua terra natal, como é que está a situação aí com relação à pandemia? Como é que foi essa questão do tratamento preventivo e precoce? Como é que está sendo adotado isso? Eu queria lhe ouvir, que é da sua terra. Eu queria começar, então, traçando um panorama, aproveitando o Natal como modelo de estudo de caso, para a gente entender, de forma geral, no Brasil todo, a gente pode traçar um paralelo, porque a gente viu a pandemia acontecendo, né, entre meados de dezembro e janeiro no Oriente, lá na China, teve tempo para poder estudar bem o inimigo e traçar as metas de que estratégias nós poderíamos ter, até meados de março, quando a gente tem confirmado o primeiro caso do turista em São Paulo, e até aqui nos outros estados, né, sabendo que a grande epidemia começou pelo norte do Brasil, assim como agora, né, nessa nova onda, na segunda onda que a gente chama. O que a gente teria de diferença entre 2020 e 2021, além das cepas mutantes desse ano, é que ano passado a gente teve um momento de lockdown, de março até aproximadamente maio, um pouco mais prolongado do que a gente esperava, com o intuito, a princípio, né, de se programar e organizar os serviços de... O lockdown tinha esse sentido de você preparar os serviços, já que espera-se que o número de pacientes acometidos fosse uma leva muito grande, de muitas pessoas ao mesmo tempo, já que todo mundo para essa infecção, e não tínhamos nem vacinas, nem tratamento definido, e aí aconteceu todo aquele caos, nós tivemos a organização de alguns leitos, né, a estrutura de ventiladores, isso até mais ou menos meado de junho, quando a gente atingiu o pico de número novos de casos, tanto em Natal como em outros estados daqui, como eu disse, um mês e meio antes no norte do Brasil, e em meados de maio, junho, no Nordeste e Sudeste. Eu acho que foi meio que concomitante aí nas demais regiões do país. E eu me lembro bem dessa data porque era o grande período de cansaço, de desgaste das equipes, onde, muito embora você já tivesse aberto todos os leitos disponíveis e escalas de recursos humanos, você viu em Natal uma queda abrupta e que a gente chama em matemática logarítmica, né? Ela foi muito rápida, uma curva muito decrescente, em meados de 8 de julho, aproximadamente. Uma grande questão não respondida ainda, tanto pelos epidemiologistas como também cientistas, é o que, de fato, levou a essa queda concomitante, né, na nossa mortalidade e, principalmente, número de casos. Digno de nota que isso seria multifatorial, mas o distanciamento não pode ser uma das razões, porque a gente nunca atingiu um limiar maior do que 40% de distanciamento nesse período. E a gente tem isso registrado em todos os órgãos de pesquisa, né, em todas as matérias que foram veiculadas na imprensa. Era até muito crítico e a gente realmente reclamava muito essa parte, né, da população, de que ela aderisse melhor, de que ela se preservasse mais, evitasse aglomerações, e, no entanto, a gente teve essa queda abrupta. Mas o que, de fato, a gente sabe que houve de diferença nesse período é que, além da abertura de novos leitos, mas que não foi a contento nem ao tempo necessário, para você ter uma ideia, a média de tempo de espera por um leito de UTI aí chegava até a 15 dias, 14 dias, então a gente teve uma alta letalidade no início da curva de maio a junho. Só depois da metade de julho é que a gente estabilizou essa procura, né, esse tempo de espera por leitos de UTI. E, de fato, a gente teve uma maciça venda de medicamentos, ivermectina, principalmente,
pelo nosso comércio droguista. A gente tem aí uma média de 1 milhão de doses distribuídas, pelo que a gente tem de notícia dos farmacêuticos, e o tratamento precoce foi instituído via protocolo, balizado pela Associação Médica do Rio Grande do Norte, ICRM-RN, né, a nossa seccional RN, em maio de 2020. Ainda com muita prescrição não consensual, de fato, ainda havia muito poucos médicos afeitos a esse protocolo, mas, de fato, diante de uma ameaça tão grave que levava a gente a ter alternativas com uso compassivo, como se diz, né? Quando nada se tem ainda de boa evidência, de alto nível de evidência, a gente vai lembrar que só em maio o Recovery divulgou um estudo preliminar que o corticoide fazia diferença, né, na mortalidade, no uso de ventilador mecânico em UTI, e lembrando que o atraso na divulgação desses números levou a uma mortalidade maior de 5 mil britânicos, né, no Reino Unido. Se esse dado tivesse sido precocizado, um pouco mais de 2 ou 3 semanas, a gente teria poupado mais 5 mil vidas, né, no Reino Unido. Então, de fato, a gente tinha muito pouca evidência naquele momento de número de ensaios clínicos, estudos, digamos, de pódio 1, né, o primeiro lugar no pódio de evidência científica sobre o que funcionava ou não. Então, em julho, a gente teve essa queda abrupta e viveu um período que eu chamo de lua de mel, até meados de setembro, outubro, quando começaram as grandes movimentações eleitorais. Havia muita crítica, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, sobre essa questão, em que se muito limitava a liberdade dos indivíduos em meio a outros momentos, mas em meio ao período eleitoral foram liberadas aglomerações assim, de 5 mil pessoas. Então, é de se estranhar que houvesse essa dicotomia, né, essa diferença, 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, por que não pegar Covid dentro de uma aglomeração eleitoral? Por que não pegar Covid dentro dos ônibus lotados? E por que se pegaria Covid dentro de escolas, quando depois os estudos não mostraram essa grande relação de causa e efeito? De fato, depois das aglomerações de outubro, a gente via uma inclinação com um aumento no número de casos já a partir de novembro, tanto aqui em Natal como no resto do país. Mas o que tinha de cortina de fumaça e que ninguém estava vendo era o que os primeiros relatos no Japão nos apontaram em outubro, dos turistas de Manaus que chegaram lá e foram identificados com a cepa mutante P1. Então, já havia circulação desde outubro no Brasil, e eu digo que não só em Manaus, porque em novembro, um grupo de virologistas, chefiado pela doutora Cláudia Thompson, doutor Ricardo Zimmermann, virologistas, já descobriram cepas P1 lá no município de Esteio, no Rio Grande do Sul. Então, com essa grande continentalidade e, digamos, um grande número de afluxo de turistas, pessoas, trânsito de serviços, a gente já tinha ideia de que por todo o Brasil circulava a cepa P1. Isso é tão claro que aumenta-se uma grande quantidade de indivíduos adultos jovens durante o período de novembro a dezembro, onde a gente vai ter aí sobrepostas os aglomerados de carnaval, de veraneio, de fim de ano, de Réveillon, onde Natal, como cidade turística que é, houve também muitas festas e aglomerações com, digamos, menor peso das referidas polícias de, digamos, restrição, mas também fiscalização, né, dos protocolos sanitários. A gente costuma dizer que se o dever de casa tivesse sido feito desde novembro, com a reabertura dos leitos de UTI que tiveram sido desativados desde setembro, ou melhor ainda, agosto, quando caíram o número de casos e de mortes, então a gente teria tido uma alimentação desses pacientes que estariam, né, sendo mais identificados e necessitando de atendimento em UTI de forma mais precoce. E isso não teria levado a uma grande letalidade, chegando a quase 3,5% aqui na nossa capital, em meados de fevereiro. Isso assusta quando a gente tem ideia de que no Brasil a letalidade chega a 2, 2,8, 2,2 em média. Mas a gente também costuma lembrar do exemplo de São Paulo, né? Onde não se faz tratamento precoce, onde sempre se teve vacina, e é de fato a medicina do Brasil mais avançada em termos de número de especialistas e oferta de leitos de UTI. Então, se o trio lockdown, vacina e tratamento internado em UTI fosse, de fato, a única estratégia salvadora da pátria, São Paulo, como outros países, como o Reino Unido, Alemanha,
A própria, né, Israel tem aumentado o número de casos e de letalidades mesmo após o advento das vacinas, porque as cepas P1 estão aí para colocar à prova todas as nossas estratégias até aqui colocadas, tratamento internado e vacinas, que são necessárias, mas que existem outras alternativas que a gente quer discutir exatamente aqui nessa live. Muito bem, essa live, doutora Roberta, é impressionante como ela tem chegado aos médicos. Eu fico muito feliz com isso, porque eu acredito que os nossos recursos políticos à altura do campeonato, como se coloca, né? Elas vão cada vez mais se restringindo, porque existe um dos fatores que eu considero primordiais para essa cegueira política que a gente vive aí, de não olhar para algo que já acontece há décadas, né? Os procedimentos de tratamento preventivo e precoce, né? Essa questão político-partidária. Infelizmente, essa, para mim, é o grande entrave, esse é o grande entrave para mim, desse momento que a gente está vivendo. Então, os médicos têm assistido essas lives e eu acredito muito no ser humano, sabe? Acredito muito na capacidade de reflexão, de reconhecer que o caminho por ele adotado em algum momento pode ser revisto, né? Com os resultados clínicos que a gente está vendo aí, falado por grandes e renomados especialistas, médicos, cientistas. Nós fizemos uma sessão debate aqui no Senado há 3 semanas atrás e trouxemos, de um lado, os prós, tratamento preventivo e precoce, e do outro lado, os contra. E foi muito enriquecedor. Para mim, foram 4 horas de debate. Quando terminou, eu disse, meu Deus, olha que bacana, nenhum dos que são contra jogaram aquelas falácias que a mídia, que uma parte da mídia repercute, que isso faz mal, que ivermectina causa cirrose, que hidroxicloroquina causa arritmia cardíaca, por medicamentos que são usados há décadas, gente. Medicamentos que até são administrados, no caso da ivermectina, crianças acima de 15 quilos. Então, assim, não tem por que não usar se a gente está numa guerra, e a gente está numa guerra, né? Por que você não vai usar todos os recursos que você tem, né? Eu, particularmente, sou a favor de vacinas, sempre fui, o uso de máscaras, medidas de higiene pessoal, distanciamento social e também tratamento preventivo e precoce. Por que não? Por que não, né? Então, assim, não é razoável o que a gente está vivendo no Brasil, mas eu acredito nos médicos. Eu acredito muito nos médicos, na boa vontade das pessoas, de empreendedores, de profissionais liberais que estão se juntando, doutora, e se cotizando. Eu recebo aqui no gabinete muitas informações nesse sentido, eu fico feliz, se juntando, se cotizando para comprar medicamentos e colocar à disposição de médicos voluntários, porque quem tem dinheiro, tá com a ivermectina no bolso, tá tomando, tá fazendo a prevenção, a profilaxia e também o tratamento precoce. Isso aí é fato, é fato. A hipocrisia reina muito ainda nesse assunto. Mas quem não tem dinheiro, quem só tem o SUS para recorrer, tem uma má vontade muito grande de secretários de saúde, de governadores, de prefeitos, por uma questão política. Eu não vejo outra alternativa. Então, é um momento de despertar corações, porque vidas podem ser poupadas, né? E muito sofrimento também. Agora, já que a senhora falou em alguns países, no Japão e tudo, tem uma coincidência, assim, interessante, né? A senhora fez residência na Eslovênia, e lá foi um dos países que aderiu ao protocolo do tratamento precoce. Alguma relação sobre isso? E a senhora pode falar também sobre esses médicos europeus que pediram a inclusão na ivermectina
para o tratamento precoce, e outros países, como é que estão lidando com esses medicamentos baratos e que têm tido um resultado muito interessante para poupar vidas? Eu só vou fazer um pequeno retorno à nossa primeira discussão sobre a questão do uso da ivermectina aqui em Natal, para desfazer um mal-entendido que tem gerado bastante discussão na mídia, de uma narrativa de que Natal é campeã em tratamento precoce. Eu gostaria muito de ter esse título em mãos aqui na nossa cidade, mas infelizmente, comparando a pandemia de 2020 com 2021, eu diria que exatamente essas narrativas sobre toxicidade, estudos fraudados, estudos que utilizaram doses tóxicas de medicamentos consagrados, como o senhor comentou, hidroxicloroquina sendo utilizado em estudos do pessoal da Fiocruz de Manaus, que utilizou 12 gramas, né, de hidroxicloroquina e cloroquina, na verdade, a cloroquina como um sal muito mais um derivado muito mais tóxico e com o que a gente chama de janela terapêutica muito mais crítica e utilizado principalmente em pacientes idosos internados em UTI. Então, é de se esperar e é de se estranhar, inclusive, assim, uma comissão de ética em pesquisa ter liberado tal tratamento, mesmo experimental e ensaio clínico, em uma população tão frágil, tão grave e que está disposta pelo próprio vírus a uma cardiotoxicidade, lembrando que o vírus causa miocardite, e também está sob uso de diversos outros medicamentos. Então, a toxicidade num paciente internado, ela é multicausal. Você deve, sim, estudar tratamento tanto em fase internada, em UTI, mas também em fase de enfermaria e, como nós comentamos, em fase ambulatorial. Então, esse estudo de Manaus, ele utilizou 12 gramas, quando no mundo inteiro não havia relato desse uso tão alto. E Quase foi um visto crime, que... né, doutora? Quase um assassinato isso, né? Eu evito usar essa palavra, mas em questões de termos de bioética, há arestas a serem questionadas, inclusive o fato de que, exatamente nessa mesma época que o estudo foi proposto, o próprio Ministério da Saúde utilizava uma dose que versava em meio a 3 gramas de hidroxicloroquina, mesmo nos pacientes internados. Eu lembro bem porque é uma nota técnica de, acho que de 8 de abril de 2020, e que nós, de forma até entusiasmados, pensávamos, poxa, né, teremos alguma opção de tratamento para os pacientes internados. E a gente já via que mesmo com aquela dose baixa, muito embora não houvesse toxicidade, não havia desfecho clínico favorável naquela época, em 2020. A despeito de usar hidroxicloroquina, os pacientes internados estavam já numa fase muito avançada. E, diferentemente do que a gente viu nessa nova pandemia de 2021, a cepa do ano passado tinha uma multiplicação viral muito curta, não ultrapassava o 7º dia, diferentemente da cepa P1 mutante, que está apresentando nos diversos trabalhos que a gente tem, publicações de virologia, que medem, né, a carga viral e a capacidade replicativa e inflamatória, que esse vírus é mais tempo, permanece mais tempo se multiplicando, até 14º, 15º dia, com pacientes com febre, alto nível de prova inflamatória precocemente e alto risco trombogênico, de formar coágulos na coagulação, coágulos na circulação, principalmente dos pequenos vasos, o que teve, assim como em Natal e nos demais estados da nossa nação, um aumento da mortalidade no paciente adulto jovem, o que levou a esse aumento de letalidade comparando 2021 com 2020, a despeito do maior número de equipes treinadas, a despeito da terapia já comprovada de corticoide e heparina, a despeito de termos leitos de UTIs mobilizados ou não. O tratamento já não é mais efetivo. E a definição de insanidade é querer atingir objetivos diferentes usando a mesma coisa. Perfeito, Com perfeito. relação ao meu estágio, que o senhor me perguntou, só corrigindo, eu fiz realmente um estágio de UTI, né, de voluntário, extracurricular na Eslováquia, e coincidentemente foi um dos primeiros países na Europa a solicitar o uso emergencial da ivermectina. Existem alguns outros países que fizeram essa solicitação na Europa Oriental, e dada a diferença, né, de outros países como Hungria,
também Macedônia, Eslovênia, países que sabidamente não têm um grande peso na União Europeia e necessariamente não participaram com grandes introduções digamos, financeiras para o COVAX, né, essa grande rede de financiamento mundial para você distribuir as vacinas pelo mundo, eles tiveram que correr por fora com tratamentos alternativos, que foi o que fez a África do Sul, agora em novembro de 2020, que, a despeito dos estudos e ensaios clínicos que foram patrocinados pela indústria farmacêutica com anticorpo monoclonal e uso de outros medicamentos antivirais de última geração, como Remdesivir e entre outros, ele já apresenta tanta resistência de cepas mutantes da linhagem sul-africana que houve perda de 3 das principais vacinas desenvolvidas atualmente, a Oxford, da AstraZeneca, a Moderna e a Pfizer, já apresentam menos de 45% de eficácia. Então, essas 3 indústrias farmacêuticas estão já acelerando seus estudos para novas alternativas e plataformas, porque o vírus é muito eficiente, ele aprendeu a modificar a principal proteína a qual se dirigem essas 3 vacinas, que é a proteína RBD, a proteína que está lá naquela espícula da spike proteína, e que serve como sinalização para reconhecimento pelas nossas células. Então, se eu pudesse fazer uma analogia, é como se o ladrão tivesse feito uma cirurgia plástica e não está sendo mais detectado pelas nossas câmeras de segurança. E o vírus já fez isso, fazendo uma evasão do sistema imunológico, e por isso a maior letalidade que estamos observando e aumento do número de casos, a despeito da grande e excelente cobertura vacinal que a gente está vendo na Alemanha, na Inglaterra, ou até mesmo em Israel e nos Estados Unidos. E é por isso que nós estamos batendo na tecla de que, né, necessariamente a gente precisa de estratégias combinadas. E é sobre isso que a gente tem que falar quando a gente fala sobre hidroxicloroquina, ivermectina, o uso de fármacos, tanto na prevenção, profilaxia, quando você ainda não está doente, ou no tratamento precoce, porque esses 2 conceitos têm que ficar muito bem esclarecidos para a população. Quando eu faço prevenção ou profilaxia, eu utilizo um fármaco, a exemplo de uma vacina antitetânica, que eu vou e me corto num prego enferrujado e tenho que fazer um reforço da minha vacina se ela estiver desatualizada, né, se passou do prazo, para ativar minha resposta do sistema de defesa para detectar o risco de ter a bactéria do tétano naquele corte, e assim eu não ter a doença tétano. Da mesma forma, o uso de anticorpos monoclonais, que a indústria farmacêutica vem extensivamente fazendo pesquisa, tem o mesmo raciocínio do uso da ivermectina. Já existem artigos de biologia proteossômica e genômica que eles avaliam os sítios de ligação da ivermectina em determinados aminoácidos, blindando a célula humana para a entrada do SARS-CoV, impedindo a ligação exatamente da RBD. É isso aí. Inclusive... Enquanto agora a proteína da cepa P1 já apresenta mutação para RDRP, que é uma enzima de transcrição viral, uma enzima necessária para o vírus se multiplicar e que é o alvo do recém-autorizado pela Anvisa Remdesivir, a ivermectina atua sobre 4 sítios de ligação de enzimas que multiplicam o vírus, sendo mais eficiente em termos de biologia molecular. E lembrando que o Remdesivir, aprovado pela Anvisa, não foi aprovado pela OMS. A OMS descreve ele como alternativa em ensaios clínicos, mas não como terapêutica balizada de evidência 1A, primeiro lugar no pódio, para uso no SARS-CoV-2. Porém, o NIH, que é o National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, coloca ele como estratégia terapêutica, até porque foi com dinheiro do erário americano que ele foi desenvolvido. Mas que, medicamento de fato, ele caro, modificou, né, doutora? 14 mil, né, dólares em média para reduzir número de dias de sintomas, mas não mudou mortalidade nem uso de ventilação mecânica. Então, em termos de custo-efetividade, eu gostaria de ver a matemática dos colegas que aprovaram a Anvisa o uso desse medicamento no Brasil para provar que ele é custo-efetivo. Lembrando que a Gilead é uma grande patrocinadora mundial e aqui no Brasil de diversas sociedades científicas que pesquisam HIV e hepatite.
Que situação, né, doutora? No momento que a gente Muitos vive aí conflitos de de interesse e muitas evidências de provação. conveniência. Pois é, uma provação global que a gente está vivendo e ainda ter esses interesses aí comerciais de uma forma de lobbies atuando, enfim. Mas tem uma grande, eu acredito que a gente fez até uma live aqui com dois desses cientistas que participaram, o doutor Doutor Flávio Ricardo Cadegiani Zimmermann, né? e o doutor Uhum, Ricardo Zimmermann, sobre a proxalutamida. E daqui a pouco uhum. quero falar com a senhora sobre isso, parece não, pelos resultados apresentados até em coletivo, é algo assim sensacional que está chegando para a gente aí. Aí eu quero lhe ouvir sobre isso, mas eu quero dizer que a gente faz essas lives porque nós somos contra a censura, doutora. Somos contra a censura. Parte da imprensa e mesmo as redes sociais, algumas vezes, tem impedido a manifestação de médicos favoráveis ao tratamento preventivo e precoce. Até algumas redes sociais estão bloqueando esses médicos, né? E não é um relato aqui, outro ali. São vários que chegam para a gente aqui. Estamos apenas permitindo que médicos, cientistas, especialistas possam se manifestar, né? Então, assim, e muito me estranha, doutora, muito me estranha, eu confesso para a senhora, essa fúria, essa ânsia para tentar. Estava fazendo uma live aqui, na senhora não tiveram ainda essa audácia de fazer isso com a senhora aqui. Mas outras lives que eu fiz disseram: olha, vou denunciar agora por Facebook, porque vocês estão fazendo fake news, isso é um absurdo, esses medicamentos não têm comprovação, aquele velho mantra, né? Não tem eficácia comprovada e tudo. Não, o primeiro mantra era que não tinha evidência. Aí agora a segunda narrativa é de que os estudos que tem, que são evidência, ou seja, falar que não tem evidência já ficou vergonha alheia, não tem eficácia. E a terceira agora, que é também questionada, e eu vou já comentar sobre isso, é que é tóxico. O negócio vai de grau em grau. E é muito. Assim, algo surreal que a gente está vendo. Mas a verdade sempre triunfa. A história vai mostrar, daqui a algum tempo, tudo isso, né, que a gente está procurando aqui, com todas as nossas limitações e imperfeições, mostrar, contagiar as pessoas, porque o momento é de salvar vidas. Eu digo aqui, ó, se uma live dessas que a gente está fazendo poupar sofrimento de uma família, salvar uma vida de uma família ali, para mim já valeu a pena tudo que a gente está fazendo aqui. E nós não vamos Vale desistir. sim, senador, vale sim, porque a informação, o conhecimento é tudo. Conhecimento é vida. E as pessoas que estão em centros acadêmicos que deveriam defender a ciência, e principalmente a pesquisa de fármacos custo-efetivos e que não tem toxicidade há mais de 70 anos ou 40 anos sendo utilizado em tratamentos de massa, deveriam estar se perguntando por que fazer pesquisa assim, apenas com medicamentos com patente, altamente especializados, com graves efeitos colaterais, porque vamos lembrar, o tocilizumab, um anticorpo monoclonal que está sendo aí debatido com grande furor e também liberado pela nossa Anvisa, pela Câmara Técnica, ele é um medicamento anti-interleucina 6, que é um dos principais, digamos, mensageiros químicos da inflamação no pulmão, e eu diria, ele já é muito bem estudado na literatura médica, até pelos médicos reumatologistas, né, que lidam com essas doenças autoimunes, em que o próprio organismo reconhece o próprio corpo como inimigo, e assim, na artrite reumatoide, eu vou destruir a minha cartilagem do joelho, do ombro, do punho, e as articulações, de uma maneira geral, inflamam. Esse medicamento, só a título de exemplificação, quando ele vai ser utilizado por um paciente, ele tem que, primeiro, avaliar se está sob risco de infecção de tuberculose, que, convenhamos, não estamos na Suécia, ela graça no país até hoje, e, principalmente, se o paciente, em uso desse medicamento, precisar se submeter a uma cirurgia para uma troca de uma prótese, né, de uma cartilagem dessas por uma prótese, né, biológica, mecânica, ele tem que parar esse medicamento por 2 meses, porque ele faz uma anergia, ele diminui a resposta dos nossos linfócitos, o que é bem-vindo na COVID, no sentido de que você impede o grande vilão,
que é o nosso organismo, de destruir as células do pulmão, mas também com uma faca de 2 gumes, do fogo para a frigideira. Muitos pacientes que utilizam esse medicamento afundam com sepse grave por patógenos que normalmente, bactérias ou fungos, não ocasionariam doença em pacientes que não estivessem imunodeprimidos de forma tão aguda. Então, é uma imunossupressão muito maior do que a que nós fazemos com o uso do corticoide, ou da ciclosporina, que a gente usa no transplante, ou da colchicina, que está sendo aventada para o uso da Covid. Então, quando a gente questiona, assim, a Anvisa, no sentido dela liberar determinados novos fármacos para uso nessas doenças que ainda estão a ser explicadas como a Covid, a gente lembra que, independente da Anvisa, porque a Anvisa não tem qualquer poder para legislar, nem atuar sobre a medicina e o ato médico. O CFM já deixou muito bem claro que, pela nossa resolução 04/2020 e pelo Tratado de Helsinki, o médico está apto a utilizar todas as evidências ao seu dispor, uma vez que não esteja comprovado malefício, para que seja adquirido algum benefício neste paciente, tendo em vista uma doença de grave letalidade e que pouco se conheça sobre seu tratamento. Então, nesse ponto, eu não espero que a Anvisa me libere o uso de ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, colchicina, montelukast, bromexina e os antiandrogênios, como a proxalutamida, exceto a proxalutamida, porque essa sim, como ela não é ela é importada, ela não tem utilização ainda no Brasil, ela é um antiandrogênio utilizado para câncer de próstata, câncer de mama, ela precisaria do aval da Anvisa para ser utilizada aqui para a Covid. Ah, tá. Já já nós vamos falar sobre ela. Eu quero ter uma pergunta aqui, mas antes eu queria lhe colocar, render homenagens aqui às pessoas que estão participando, porque a gente vê que tem um time, doutora, tem um time de pessoas valorosas, assim, que fazem por amor, querem levar essa corrente, querem levar esse conhecimento, né? Querem levar o seu testemunho para as outras pessoas. É muito bonito isso. Isso me dá muita esperança na humanidade, sabe? Indo contra a corrente, sendo muitas vezes humilhada não, tentam perseguir, Humilhado também, pode tentam dizer assim. humilhar, tentam, né? Não consegue porque, vamos dizer assim, essas pessoas estão com a blindagem de uma pureza, de um coração puro e com dados científicos também. E eu acho bonito pessoas que não são médicos que estão participando aqui. Algumas até assim na ânsia, e a gente compreende, de um lado e de outro. Esse é que é o problema da polarização. Diz assim, ó, se não quiser tomar, não toma. Tem algumas pessoas que comentam, ó, se não quiser tomar, não toma. Pronto, mas deixa. Mas aí é que está o detalhe. As pessoas que têm condição financeira podem escolher. Exato. Mas as pessoas menos No favorecidas, SUS, que só tem o SUS a recorrer, cuja população depende quase 80% dele. a maioria do povo brasileiro está nas mãos de secretários de saúde, está nas mãos de prefeitos, de governadores, que, no meu entender, posso estar errado, mas uma grande influência é a política, porque o presidente da República, e não me interessa se é o presidente da República ou é o principal oponente dele, opositor, defende o medicamento. Eu acho que a gente tem que ir para a prática, né? Para a prática, entendeu? Nessas horas a gente tem que deixar a política de lado e salvar vidas. Esse é que é o momento. Então, eu queria dizer para a senhora, já entrando na próxima pergunta, esses médicos renomados aí, ó, de grandes institutos, de grandes hospitais, graças a Deus, lá no estado do Ceará, os hospitais privados, né, os grandes hospitais, colocaram lá no protocolo, né, o tratamento precoce, tá certo? Agora, infelizmente, essa é a nossa luta, mas está bloqueado, está bloqueado. Agora, os médicos, o secretário de saúde tomou hidroxicloroquina. Tomou o secretário do meu estado, mas o povo não pode. Ele pode. São Paulo também. São Paulo, um grande médico lá do grande hospital, acho que um dos maiores do país, tomou, inclusive a receita dele vazou, ele está processando o farmacêutico lá. Mas ele tomou, mas para o povo não deixa tomar.
Por que acontece isso, doutora? Por que eles tomam para eles se receitam, eles vão buscar e não liberam para as pessoas? Sua opinião, se a senhora puder. Se a senhora não quiser entrar nesse assunto, tudo bem. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer também é o seguinte: o que falar sobre a nebulização com hidroxicloroquina, que foi uma matéria de menos de 15 dias atrás, de 10 dias atrás, que não deram, um grande veículo de comunicação não deu direito à médica fazer o contraponto, e no jornalismo isso é básico, né? E essa questão de que a ivermectina, que existe há décadas e décadas, né, causa problema de hepatite, colocaram até foto de um fígado lá, comparando. Gente, por favor, doutora. Muito obrigada, senador, pelas excelentes perguntas e, mais uma vez, mostrar que isso tudo é parte de uma narrativa que realmente de nada tem de científico, mas vamos por partes. O senhor me perguntou sobre tanto essa questão da falta do direito de resposta para a colega médica do episódio da hidroxicloroquina inalatória, contra a política de cancelamento e com relação à judicialização, que eu, na verdade, diria que mais amplamente nós estamos vivendo um estado de exceção no nosso país, em que nem segurança jurídica nós temos mais para sermos médicos, a autonomia médica tem sido coercitivamente impedida, à força da pena e não da ciência, e isso é muito prejudicial, porque, como eu comentei, nenhum secretário de saúde, nenhuma associação médica de especialista, nenhum secretário de saúde, nenhum juiz de direito de qualquer instância e nenhum partido político, que é isso que a gente está vendo, uma politização e uma ideologia partidária impetrando seus meandros, disfarçando proselitismo político de ciência. Nenhum deles tem direito sobre a autonomia médica e o direito na Constituição dos artigos 200 e 196, que regem e tornam como direito universal do brasileiro o acesso a toda e qualquer alternativa terapêutica para o seu estado de bem-estar sociopsíquico e emocional. Então, eu diria a todos estes que em suas casas legislativas, em seus pleitos de vereadores, sociedade civil só depende de vocês. Nós, médicos, já temos a favor de todo o nosso escopo a ciência, com evidências científicas que nos respaldam, a história de ética médica pelo Tratado de Helsinki, que eu já comentei, em dúbio pró-paciente, e, principalmente, nós temos o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 04/2020. Então, nesse ponto, a gente quer dizer, vá à frente. A sociedade civil só depende dela buscar os seus direitos. E nós estamos participando ativamente de debates científicos e dentro das casas legislativas, mostrando todas as evidências e principalmente sobre essa questão do que é evidência para uns e para outros não. Pegando o gancho aí na hidroxicloroquina inalatória, que o senhor comentou, eu diria que esse medicamento está sendo, sim, estudado pelo Dr. Zelenko há muito tempo nos Estados Unidos, existem protocolos prontos, não é, pelo amor de Deus, a medicação macerada ou, digamos, formulações fortuitas, existe uma formulação magistral específica, líquida, para ser utilizada de forma nebulizada, mas com acompanhamento médico. Então, se o paciente anuir com esse uso e o médico tiver as condições de acompanhá-lo, ele está respaldado no que eu comentei da Resolução 04/2020 e do Tratado de Helsinki, de fazer uso desse medicamento de alguma forma. Há relatos de séries de caso com ampla experiência pelos colegas de norte a sul do Brasil e também nos Estados Unidos, utilizando sem qualquer verificação de toxicidade pulmonar, lembrando que ela teria o mesmo efeito que a colchicina, no sentido de reduzir as citocinas inflamatórias, o processo de lesão no epitélio do pulmão, né, do tecido pulmonar, e nesses casos, com o acompanhamento médico, a gente lembra que qualquer paciente que venha a morrer em meio a um internamento de Covid, como a gente comentou sobre o estudo de Manaus, que utilizava 12 gramas de hidroxicloroquina, é multifatorial.
esse paciente pode morrer de um tromboembolismo, que é uma das causas mais básicas de morte nos pacientes com COVID, como também por alguma outra alteração de ritmo cardíaco relacionadas a muitos outros medicamentos que ele possa fazer uso, a distúrbios do cálcio, do potássio, do sódio, e que não foi verificado nessas séries de casos de estudo. É bem verdade que o número de estudos ainda é pequeno e que, por isso, precisam de evidências maiores para ser utilizado como estratégia de saúde pública, mas são bem-vindos na forma de ensaios clínicos ou uso acompanhado por médico. Então, o direito ao contraditório, o direito amplo à defesa é bem-vindo em qualquer Estado democrático. E não é bem isso que a gente tem visto pela nossa imprensa. A imprensa, em geral, tem sido única e exclusivamente o veículo de uma única narrativa. Como eu já pontuei aqui, nós não somos contra vacinas, elas são essenciais, mas, dada a grande esperteza do vírus, não é apenas e única e tão somente a única razão de ser de esperança, até porque não é terapêutica, é prevenção. Então, eu tenho que dar resposta a quem está morrendo agora, a quem está inflamado agora. E o que a gente sabe de dados epidemiológicos é que garantir a este paciente acesso ao tratamento tão somente quanto lhe falta ar é, sim, algo realmente contraproducente, porque nesse momento, quando aquele oxímetro dá menor do que 95%, a gente já sabe pelos artigos de séries de pacientes que o seu pulmão, paciente, já está comprometido em mais de 25% a 50%. Então, a sua chance de morrer é muito maior. A despeito de todo o tratamento balizado na ciência de corticoide e anticoagulante e dos grandes centros de referência em medicina intensiva, a mortalidade de pacientes internados e intubados é de média 80%. A cada 10 pacientes que são intubados no Brasil, 8 falecem. E como é que eu posso dizer que um tratamento é eficaz se eu tenho apenas 20% de sobrevida? Sabendo que 25% dos que tiverem alta da UTI falecem depois de outras complicações, tromboembolismo sendo a maior parte delas. Pacientes que antigamente se dizia, na pandemia de 2020, 80% dos pacientes terão apenas um resfriado simples, adultos jovens não serão internados, quando a gente sabe que 45% dos pacientes com a síndrome de fadiga pós-Covid têm entre 20 e 49 anos, tem perda da sua atividade cardiorrespiratória, ou seja, não conseguem tolerar exercício como antes da Covid, permanecem com déficit de memória, de concentração, alguns com relato, inclusive, de síncope, desmaio, com batida, traumatismo crânioencefálico, dirigindo, porque perde a consciência subitamente, e alterações da lesão de coronária ou do ritmo cardíaco, porque a lesão dos neurônios que trafegam e controlam o ritmo do coração, sem contar aqueles que desenvolvem fibrose pulmonar. Então, é algo muito estranho dizer para um paciente que ele só deve se tratar se piorar e se precisar de oxigênio, sabendo que não temos leitos disponíveis para todos, há uma crise de insumos, seja de oxigênio, seja de bloqueadores neuromusculares, outros medicamentos para prevenção de sangramento em pacientes intubados, como o omeprazol injetável. Então, é muito perigoso apostar numa estratégia de saúde pública que só trate do paciente internado. E não é isso que nós estamos propondo aqui em Natal e em outros estados do país. Nós estamos com um olhar voltado para uma estratégia de tratar o paciente ainda antes de faltar-lhe o ar, quando ele está inflamado, em torno do 5º, 6º dia. E, se possível, já a partir do 3º dia, com ou sem o exame de SWAB, porque a gente já tem um score, um quadro clínico e um relato de dentro de casa ou do trabalho positivo, que nos respaldam tratar mesmo sem um exame positivo. Exatamente. E a gente fica aqui olhando a senhora falar com tanta propriedade, com tantos dados. Meu Deus, como seria bom se tivesse o contraponto, né? Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Um papel A básico, gente um tem esse papel. número, senador, 50 mil pacientes no mundo teriam sido salvos se a gente tivesse feito uso do tratamento precoce. Porque quando você analisa que um medicamento reduz em 80% a chance de complicação e 50% a mortalidade, faça as contas do número de pessoas que morreram
e diminua 50%, seriam aqueles que estariam salvos. Eu dou o exemplo de um pequeno asilo na França, mas que poderia ser um daqui de Natal, ou mesmo do nosso presídio em Alcaçuz. Quando chegou a onda de Covid na Europa, varrendo entre meados de março e maio na França, antes disso um pouco, um dado asilo numa cidade da periferia de Paris apresentou um surto de escabiose. E, como sempre, o tratamento padrão é a ivermectina, tanto para os pacientes idosos que residiam no asilo, como os profissionais cuidadores. Qual não foi a surpresa dos técnicos, médicos e cientistas ao analisarem os dados de mortalidade de Covid no pós-pandemia do primeiro surto, entre março e maio, e verificando que no asilo onde não foi feita a ivermectina, a mortalidade foi de 5%, enquanto no asilo em que foi feita a ivermectina, a mortalidade foi de 0%. Olha aí, e se fosse gente. seu pai, seu avô, os números estão aí, eles não mentem, eles podem até ser distorcidos, mas é preciso muito esforço para acreditar numa narrativa de toxicidade, num medicamento que vem sendo estudado há mais de... Ela foi criada em 1971, então, assim, em 1975, ela já estava sendo industrializada, liberada pela Merck, que perdeu, inclusive, a sua patente em 1991, mas desde 1981, ela é utilizada pela Organização Mundial de Saúde em mais de 200 países, com mais de 4,7 bilhões de doses, sem sequer mais de um relato, que é só o que tem no LiverTox. Vocês podem procurar esse site americano para investigar hepatite medicamentosa, e quando você coloca lá na lista do glossário ivermectina, você vai achar apenas um único caso de uma mulher do país Camarões, que morava na Suíça, e teve uma infecção do sistema nervoso central por um parasita chamado Loa-Loa, e quando terminou de utilizar 21 dias de tratamento com albendazol, uma única dose de ivermectina, 3 meses depois, mais ou menos um mês depois, ela apresentou uma alteração nas enzimas do fígado, sem qualquer sintoma, sem amarelão, que é a icterícia, como os meus colegas da Unicamp têm propagado, né? 4 casos, que isso sim merece realmente um relato de caso no New England, porque como é que você pode justificar que a hepatite medicamentosa foi por um único medicamento, 3 meses depois dele ter sido utilizado, quando eu já sei que, pela história natural do SARS-CoV, ele leva a uma doença chamada colangiopatia, que é exatamente lesão do fígado e dos ductos biliares, levando a esse amarelão com lesão de enzimas hepáticas aumentadas. Então, eu já sei que o próprio vírus causa isso, como o vírus da febre amarela, da zika, do chikungunya, da dengue. Isso é muito comum entre flavivírus, RNA vírus. Mas quando você escolhe uma evidência de conveniência, colocam lá no site, né, dessas grandes redes de televisão que aumenta em 550% as notificações na Anvisa para toxicidade pelo kit COVID. Eu gostaria de lembrar a esses profissionais de saúde que notificar uma coisa e estabelecer e investigar uma relação de causa e efeito é outra bem longe. Dizer que um paciente utilizou única e exclusivamente um medicamento e que ele foi o causador dessa toxicidade beira a leviandade científica. É isso, doutora Roberta Lacerda. Eu acho que a gente passaria a noite falando aqui, porque tem tantas evidências científicas, tem tantos resultados clínicos, né? Que não tem por que não. Para fechar, senador, eu só gostaria de lembrar e dizer a todos que as evidências mais reais são a nossa prática clínica e o resultado exitoso da missão dos Médicos pela Vida em Manaus, que esvaziaram leitos de UTI em maternidades e evitaram óbitos materno-infantis com hidroxicloroquina, heparina, ivermectina naqueles que poderiam utilizar, porque a gente sabe que gestante não pode, e principalmente agora em Chapecó, no Santa Catarina, a grande atividade desses médicos lá zerou a fila de leitos por UTI. O prefeito está lá falando como João Batista, pregando no deserto e ninguém quer ouvi-lo. Mas é preciso que se rediscuta, se dê voz a essas pessoas e, principalmente, se impeça a autonomia médica na base da canetada judiciária ou partidarista ideológica. Esse é o grande lance. Inclusive, a Marcela foi aqui
colocou de uma forma muito, muito inteligente, né? As pessoas estão perguntando aqui sobre tratamento precoce e tal, qual é a dose, isso aí a gente não, Não, eu não posso, a doutora não pode, jamais. porque É isso é autonomia, individualizado, a gente, depende da fase do exato, a tratamento. gente tem que Mas uma coisa defender a que eu gostaria de autonomia. deixar bem claro: não há essa toxicidade. Percam esse medo, esse discurso. O medo Quanto antes do aprisiona, doutora, diagnóstico, o medo sim, porque a histeria aprisiona, coletiva leva a isso. George isso. Wells diz que quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais ela persegue quem a fala. Então, assim, a gente entende que a gente não é muito ouvido, muito discutido amplamente, e que só se escuta uma única narrativa em mídia televisiva, em mídia impressa de grandes magazines, e o que eu digo à população é: busquem outros meios, não adianta reclamar da velha mídia e continuar preso a ela. Inclusive a Marcela colocou aqui, é isso que eu ia falar, ela colocou, olha, primeiro passo, desligar a TV. Aí depois ela Para coloca dizer os outros não à passos. desinformação, desliga a televisão. Porque é o pânico, né? O que a gente vê hoje é a propagação do pânico. E isso adoece. Isso a física Claro, quântica mostra. A física quântica mostra. O que você pensa, todo você já estresse começa a aumenta o construir uma cortisol. realidade. O estresse aumenta o Exatamente. cortisol, que é um Aumenta. hormônio que reduz a atividade dos linfócitos, que é quem destrói o vírus. Então, Contra a pessoal, depressão, desliga a televisão. e outra coisa, o pessoal já está proibindo a pessoa andar, fazer exercício físico nesse lockdown. Gente, olha, leituras edificantes, pensamento positivo, né, filmes edificantes, Espiritualidade, qualquer que seja a sua espiritualidade, religião ou crença, a palavra de ordem é espiritualidade. espiritualidade, mentalizar realmente É, atitudes positivas, tentar fazer proposições positivas, porque o que eu acho interessante nos meus colegas que criticam e defendem estudos que mostram ineficácia, eu nunca vi tantas publicações no New England, no Lancet, periódicos que foram, inclusive, tiveram, né, a sua honra manchada por artigos fraudados, com bancos de dados inexistentes, e aí entra a falácia da toxicidade cardíaca por arritmia da hidroxicloroquina, por conta desse estudo do Lancet e do New England, que mostrava que havia, né, uma grave cardiotoxicidade pela hidroxicloroquina, que não se mostrou ser verdade, e aí ficou apenas a falácia. Fica esse discurso vazio, que é repetido feito papagaio por leigos, por populações, né, é. daquele discurso científico fechado, se balizando, inclusive professores universitários, utilizando-se ainda das referências desses artigos fraudados do Menha, né, infelizmente. Para a gente encerrar, doutora Roberta, a Eliane, que tem sempre participado aqui das nossas lives, ela é médica, ela coloca assim: o Ministério da Saúde precisa assumir essa causa com a mesma garra que a das imunizações. Olha, Eliane, eu estou aqui em Brasília, não sei se você é daqui, mas a gente percebeu um movimento muito forte no início do Ministério da Saúde. Eu tenho que reconhecer. Eu critico o que tenho que criticar e elogio o que tenho que elogiar, e eu te digo que o Ministério da Saúde foi muito ousado no início com relação ao tratamento precoce, mas ele foi amarrado, né? Aí vários órgãos, as instituições aí que se juntaram, e que são essas mesmas que estão protagonizando aí um superpoder, enquadraram o Ministério da Saúde, começaram a censurar, começaram a até querer fazer aqui, eu digo até do Legislativo, até CPI ameaçando aqui alguns colegas, e a gente vê, porque ela mandou hidroxicloroquina para alguns estados. No meu estado, por exemplo, que eu considero um crime, e estou atento para medidas a serem tomadas, estou cobrando justificativas, chegar ao ponto, doutora Roberta, e você que está nos assistindo, de recolher, de sequestrar toda a No nosso hidroxicloroquina estado que o também. Ministério da Saúde mandou. Gente, isso é um crime contra a Isso é humanidade cercear a fazer isso. atividade médica, isso é Cercear, nós temos cercear a autonomia cercear. médica e o direito do paciente, que já foi garantido na Constituição pelo artigo 200 e Isso é 196. gravíssimo, isso é gravíssimo. Ivermectina não foram atrás, pelo menos no meu estado, o seu estado pelo menos teve aí
um político Tem que está uma com mandato investigação, né? que foi atrás de tentar resolver, mas no meu não. Então, a gente fica dependendo de Engraçado que não vão doação. atrás de verbas que se perderam aí para contratos milionários com outros insumos que não chegaram, ou foi dado É. calote, como ventiladores, como, enfim, né, verbas Especialmente superfaturadas no para nosso outros Nordeste, insumos. né? Especialmente no Perfeitamente. nosso Nordeste, que teve o consórcio Nordeste, que eu denunciei, que comprou, só no estado do Ceará, 10 milhões de reais de respiradores que até hoje não chegaram. Agora, doutor, ainda bem que a senhora está sentada agora, porque eu vou lhe dizer o nome da indústria que foi comprado esses respiradores. A indústria é o Hempcare, Hempcare e Hempshare, indústria ligada à maconha. Não me pergunte o que é que isso tem a ver com Covid, mas eles fizeram essa compra. Até hoje receberam calote, e o governo do Rio Grande do Norte está junto. O governo do Rio Grande do Norte foi outro que E foi fica por isso lesado mesmo. e ficou por. Não, mas a gente está acompanhando, está denunciando. Polícia Federal já chegou em alguns estados aí com esses hospitais de campanha que foram feitos. E agora, no momento que a população mais precisa, porque todo mundo sabia que vinha a segunda onda, né? No momento que mais precisa, não tem o hospital de campanha. Mas é É isso, tão vamos. incoerente que em São Paulo foram desarmados os hospitais de campanha em meio ao aumento do número de casos. Eu vou chegar a dizer uma coisa para a senhora aqui, ainda na pergunta da Eliane, para a gente encerrar. Ela coloca: o Ministério da Saúde precisa assumir esta causa, com a mesma garra das imunizações. Olha, eu vou dizer uma coisa: a lógica aqui é uma coisa tão maluca, tão louca, que se o Ministério da Saúde tivesse lá atrás, antes dos outros países mesmo, atrás de vacina para buscar, que não tinha ainda os testes feitos e tudo, iam estar dizendo acusando o Ministério da Saúde, como acusaram, como estão acusando sobre a hidroxicloroquina, de estar oferecendo para a população alguma coisa que não é testado, que é um absurdo. Então, essa é uma lógica que não tem racionalidade o que eles estão fazendo, mas a verdade vai triunfar. Eu vou deixar o espaço para a senhora se despedir, mas antes eu queria ler aqui, a senhora falou em espiritualidade. Eu queria ler uma mensagem. Aliás, é uma passagem de um grande médico, o médico dos pobres, chamado Bezerra de Bezerra de Menezes. Menezes. Ele passou pela sua terra, é cearense, é da minha terra, mas ele morou em Martins, no Rio Grande do Norte. Né? Tem até um filme de graça aí no YouTube, quem quiser assistir o filme da vida dele, é Recomendo inspirador. a todos. E esse médico, e olha, nós estamos nas mãos dos médicos. Se for esperar por secretário de saúde, por prefeito, por governador, eu tenho esperança, mas é muito difícil que a gente tenha uma reversão do status quo que a gente está. O establishment tomou conta, né? Eu só confio na população e na organização da sociedade civil. Da organização da sociedade civil e de médicos caridosos que estão revendo, estão deixando a vaidade de lado, o orgulho de lado, e tem muitos que estão assistindo a gente que vão levar para o travesseiro e que vão. Eu tenho muita fé, muita esperança, né? Eu tenho muita confiança que estão revendo suas posições. Então vamos lá, o que é que o doutor Bezerra de Menezes falou ainda no século XIX? Olha só, o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para o outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula
que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Doutora Roberta, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua coragem, e que a senhora continue firme porque faz parte, né? Nunca a gente achou que seria fácil, né? Já é uma frase que o pessoal até diz assim, né? Ele não prometeu, nosso mestre, não prometeu que seria fácil, né? Ele prometeu que valeria a pena. Então, suas considerações finais, gratidão, e estamos juntos. O que precisar aqui no Senado Federal, conte conosco. Esperando ansiosamente por mais um amplo debate nessa casa tão importante da democracia, que permita que a gente possa, sim, dar direito à pluralidade de ideias, mas mais do que isso, a estratégias combinadas para resolver de uma vez por todas essa pandemia. Eu gostaria de finalizar aqui com um pensamento de um mito judeu que fala sobre a verdade e a mentira. Diz que a verdade e a mentira passeavam no bosque, e a mentira fala para a verdade: está tão quente, vamos tomar um banho, e se refrescaram dentro da água de um poço. E aí, subitamente, a mentira rouba as vestes da verdade e sai aí afora, vestida de verdade. A verdade, então, se torna totalmente envergonhada e se esconde dentro do poço. E depois de um dado momento, ela percebe que não adianta ficar ali, porque vai precisar voltar para casa. E aí, então, ela sai nua e causando grande embate na população, ojeriza e até um pouco de vergonha. E é por isso que se diz que, por muitos séculos, a mentira gira por aí, vestida de verdade, enquanto a verdade nua e crua leva à ojeriza de muitos. Muito bem. Doutora Roberta, a senhora falou uma frase que me marcou muito, que eu queria encerrar, agora encerrar mesmo, que dizia o seguinte, que o tratamento precoce tem o poder de parar essa pandemia, né? Então, isso ecoou muito naquela sua entrevista, e a senhora está fazendo a sua parte, né? Junto com muitas outras pessoas de bem, cidadãos, está fazendo a sua parte, e é por aí. Eu estou convencido disso. A cada dia eu estou convencido. Você que está nos assistindo, cobre o seu senador, o seu deputado federal para fazer uma sessão de debate, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, né? Fale com o seu representante para que ele, pelo menos, ouça o outro lado. Pode chamar os dois lados, como a gente fez aqui no Senado. Isso, e é muito bem-vindo. Nós estamos tentando fazer isso novamente no Senado, estamos encontrando dificuldades. O senador Nelsinho Trade vai protocolar um pedido essa semana e quem sabe a gente realiza. Mas vamos peça ao seu representante, deputado federal, vereador, senador, para que ele faça isso. É um direito que você tem para saber a verdade. E aí essa corrente do bem vai melhorando. Senador, só um detalhe que, muito humildemente, essas palavras não são minhas, apesar de eu ter feito eco, elas são da doutora Tess Laurel, uma das maiores e renomadas especialistas em medicina baseada em evidências, que fez uma revisão de diversos estudos, já hoje mais de 47 estudos, em ivermectina, e mostrando esse número que eu lhe comentei, de que 50 mil vidas poderiam ter sido poupadas, se ela tivesse sido aprovada, e o escândalo maior, que não me surpreende, é que recentemente, agora em março, a OMS analisou esses dados e disse que se trata de um corpo de evidências fraco, com grande risco de vieses e que, portanto, seria muito, digamos, nas palavras da doutora Rabin Draibishig, que é a representante das Filipinas, da OMS, usá-la sem evidências fortes seria prejudicial por dar falsa confiança ao público. Então, hoje a gente sabe que a OMS quer retirar uma das poucas estratégias que a gente tem já estudadas de uma droga custo-efetiva e segura, porque não tem evidência 1A. Mas eu lembro a ela que ela autorizou o uso do oseltamivir, Tamiflu, para a pandemia do H1N1, com apenas 1 ano de pandemia, e a evidência foi terceiro pódio, C.
Então, se isso não é evidência de conveniência, eu não sei o que seria. Porque para a escabiose, ela liberou ivermectina também com evidência C, mas para uma doença letal, mortal, que está destruindo economias e famílias pelo mundo inteiro, ela espera ainda pela evidência 1A. E a gente sabe que apenas 10% da caneta do médico jaz sobre evidência 1A. Doutora, a OMS, eu já fiz até pronunciamento sobre isso, virou uma casa política, né? Totalmente política, ideológica. Para a senhora ter uma ideia, uma das primeiras atitudes dela, lá no começo da pandemia, porque ela já disse que a pandemia, ela ficou negando que existia. O Brasil cobrou, o Brasil pediu, na época, o Ministério da Saúde, e ela, não é pandemia ainda. Mas eu acho que o cúmulo para a gente sintetizar o que é hoje a OMS, infelizmente, é que ela, no começo da pandemia, ela colocou o aborto como atividade essencial. Essencial na pandemia. Então tá aqui uma criança com 11 semanas de gestação, fígado constituído, os rins, é o período que é feito o aborto aqui. E ela considerou, foi lá, fez uma nota, que o aborto é essencial no momento que a gente tem que salvar a vida. É um negócio surreal. Doutora, já tomei muito seu tempo. Muito obrigado, viu? Muita luz. Obrigada, boa noite. Muita paz. Boa noite. Muito obrigado mesmo. A gente agradece e pede para que todos compartilhem essa live, porque a informação precisa chegar a muitos. É isso aí. Tudo de bom.